De todas as manifestações de fé e amor que encontramos no Antigo Testamento, nenhuma delas, possivelmente, é mais eloquente do que o que está relatado aqui em Gênesis capítulo 22. Abraão tinha esperado 25 anos para o cumprimento da promessa de Deus de lhe dar o filho da promessa. Abraão estava com 100 anos de idade, com o corpo já amortecido. E a sua mulher, de avançada idade, com 90 anos e ainda estéril, concebe e dá à luz a Isaque. A chegada daquele menino foi algo tão extraordinário que, quando ele foi desmamado, Abraão deu um grande banquete, uma grande festa. O menino cresceu, tornou-se um jovem, a esperança dos pais, o alvo do cumprimento das ricas promessas de Deus, de através dele suscitar o Messias, o Salvador do mundo. Agora, Isaque já é um rapaz, e Deus aparece a Abraão à noite e diz para ele: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Deus acrescentou: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai ao Monte Moriá e oferece-o ali em holocausto. Aquela ordem de Deus parecia contraditória. Parecia que a fé estava contra a fé e o amor contra o amor. Mas Abraão conhecia Deus. E conhecia-o na intimidade. Ele confiava plenamente em Deus. E ele não titubeia. Ele não questiona. Ele não adia a decisão. Naquela mesma madrugada, ele tomou expedientes para fazer aquela viagem de 3 dias rumo a Moriá, para oferecer o seu filho em holocausto. Possivelmente Isaque vai com ele pulando de alegria. Era uma viagem longa de 3 dias de jornada. E enquanto o menino pulava de alegria, possivelmente no coração do pai havia uma dor que martelava. Sabia que estava levando o seu filho para o sacrifício, muito embora acreditasse firmemente que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Depois de 3 dias de jornada, avistaram o Monte Moriá. Então Abraão dispensa os homens que com ele caminham, o animal que carregava a lenha, pega a lenha e coloca sobre os ombros do seu próprio filho. E começa a subida sozinho com o filho, dizendo para os moços que ficaram: permaneçam aqui, porque eu e meu filho iremos lá. E tendo nós adorado, retornaremos. E isso significa que Abraão acreditava que Deus podia ressuscitar o seu filho. Enquanto caminham, Isaque olha para o seu pai, surpreso, e diz: meu pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E pela fé o seu pai lhe respondeu: Jeová Jirê, Deus proverá para si, meu filho, o sacrifício. Quando termina uma subida, Abraão prepara o altar, coloca pedras, monta o altar, coloca a lenha em cima das pedras do altar, apanha seu filho e amarra-o. Mas aí você chega a uma conclusão quase que lógica. A essas alturas, Abraão era um homem mais que centenário. Somando-se a idade do seu filho, acrescenta-se a mais 100 anos. Essa era a idade de Abraão. Não sabemos exatamente quantos anos tinha Isaque, se 13, se 15, se 17, mas o certo é que um rapaz dessa idade, possivelmente,
tenha mais vigor e mais força do que um homem mais que centenário. E por que Isaac não reagiu? E por que ele não saiu correndo? E por que ele não se rebelou contra o seu pai? E por que não voltou denunciando o seu pai? Aqui vejo que este quadro é o mais eloquente de todos para retratar para o mundo o amor de Deus, que deu o seu próprio filho, entregou, não poupou, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Eu creio firmemente nesta possibilidade, que a essas alturas o Abraão chamou Isaac e contou-lhe toda a história, de como ele vivera no sul da Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, numa terra idólatra, como Deus o chamara, como ele partira de Ur dos Caldeus para a cidade de Harã, no norte da Mesopotâmia, e como dali ele saiu, sem saber para onde ia, para cumprir a promessa de Deus, de que o enviaria para uma terra distante, que ele não conhecia, e faria dele uma grande nação. Abraão deve ter contado para Isaac, naquele momento, que eles esperaram 11 anos. E Sara, sua mãe, pensando que a promessa havia se caducado, ofereceu uma alternativa, que Abraão coabitasse com Agar, e nasceu Ismael. Mas a promessa de Deus não passaria por Ismael. Passaram-se mais vários anos. Agora, com Abraão tendo 100 anos de idade, a sua esposa Sara com 90 anos de idade, nasceu o filho da promessa. E então Abraão pode ter dito para o seu filho: meu filho, agora este Deus fiel, este Deus que cumpre a sua aliança, este Deus que realiza tudo quanto promete, porque suas promessas são fiéis e verdadeiras. Há 3 noites falou comigo e requereu de mim que oferecesse a você. Mas eu creio, meu filho, que Deus é poderoso para ressuscitar você. Assim como o Deus Pai e o Deus Filho caminharam juntos neste projeto da redenção, Abraão e Isaac caminham juntos. E eu imagino que assim como o filho disse para o pai: eis-me aqui, meu pai, para cumprir o teu plano eterno de redenção, Isaac deve ter dito para o seu pai: eis-me aqui, meu pai. Mas quando Abraão estendeu a mão para descer o cutelo sobre o seu filho, o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão, não faças nenhum mal ao menino. Agora eu sei que me temes, que confias em mim. E diz a Escritura que Abraão olha para o lado e vê um cordeiro entre os cipós amarrado pelo chifre. E Abraão toma aquele cordeiro e o sacrifica em lugar do seu filho. Ali Deus reafirma com Abraão a sua aliança, de abençoá-lo, de fazer dele uma grande nação. Aqui nós temos um gesto de fé. Aqui nós temos um ato de amor. Pois foi exatamente isso que Deus fez com você e comigo. A Bíblia nos diz que Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Sublime amor, eterno amor. Não poderíamos descrever este amor com palavras. É indizível, é inefável. O poeta tentou, em palavras tão belas e eloquentes, descrever este amor, afirmando: ainda que os mares fossem tinta, ainda que as nuvens fossem papel, ainda que as árvores fossem pena e os homens escritores, nem mesmo assim se poderia descrever tão grande amor. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
A Escritura diz em Romanos 5 que este amor é um amor copioso. Ele é derramado em nosso coração como torrentes caudalosas. Este amor é imerecido. Deus amou-nos quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Este amor é provado. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esta experiência vivida por Abraão, relatada em Gênesis 22, é o retrato mais vivo, é a ilustração mais eloquente do quanto Deus ama você. É importante dizer que, quando Abraão está subindo o Monte Moriá, onde foi construído o Templo de Jerusalém, 1000 anos depois, no reinado de Salomão, quando caminhavam, e Isaac perguntou: onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão respondeu: Jeová Jireh, Deus proverá. Ali Deus proveu o cordeiro substituto. Ali Isaac não foi sacrificado. Ali Abraão deu tudo para Deus, deu a si mesmo, deu o seu filho. Mas passados 2000 anos, não no Monte Moriá, mas no Gólgota, não houve um cordeiro substituto para Jesus, o Filho de Deus. Ali Jesus se entregou. Ali ele foi sacrificado, crucificado em nosso lugar. Porque o amor de Deus, maior do que o amor de Abraão por Isaac, demonstrou este amor por você e por mim, dando o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Jesus é o Cordeiro de Deus. E lá em Gênesis 22, ele é o Cordeiro suficiente para uma pessoa. Lá em Êxodo 12, ele é o Cordeiro suficiente para uma família. Lá em Isaías 53, ele é o Cordeiro suficiente para uma nação. Mas em João 1,29, ele é o Cordeiro suficiente para o mundo inteiro. João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vale ainda destacar que Abraão e Isaac caminharam juntos, rumo ao Monte Moriá. E vale também dizer que isto aponta para a lição central das Escrituras, que mesmo na eternidade, nos refolhos da eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade excelsa, planejou o plano da redenção. E neste plano da redenção, o Pai entregou o seu Filho. O Filho entregou-se a si mesmo. E o Espírito Santo aplica em nós a obra da redenção. Claro que a nossa salvação é um plano de Deus, eterno, onde a própria Trindade está profundamente comprometida com esta gloriosa obra, traçada na eternidade, realizada na história e será consumada na segunda vinda de Cristo. Portanto, a nossa salvação é uma obra exclusiva de Deus. Deus a planejou, Deus a executou, Deus a consumará. Vale destacar também no texto que Jeová Jireh é quando você está onde Deus ordena você estar. Ele proverá, sempre que nós caminharmos por fé, demonstrando a Ele o nosso amor e a nossa plena obediência.
Não há promessa para aqueles que se rebelam contra Deus. Não há garantia do Jeová Jireh se nós estamos tomando o caminho oposto ao propósito de Deus. Mas se você está caminhando para o monte de Deus, em obediência a Deus, para fazer o que Deus ordenou você a fazer, então você pode experimentar a gloriosa verdade. Jeová Jireh, Deus proverá. A partir de então, Abraão é o homem que conhece a Deus e é conhecido por Deus. É o homem que teme a Deus e isso é sabido na terra e é sabido no céu. A partir daí, então, a Bíblia vai registrar o casamento de Isaque. A partir daí, Isaque vai ser pai de Esaú e Jacó. A partir daí, Jacó vai ser pai das 12 tribos. A partir daí, as 12 tribos vão ser o berço, o tronco, o fundamento e a base da nação de Israel. A partir daí, a tribo de Judá vai ser escolhida para ser a tribo líder, de onde vem Davi, de onde procede o Messias, o Salvador do mundo. A partir daí, todos aqueles que creem no Senhor Jesus são chamados filhos de Abraão, e a sua descendência se multiplicou na terra, numa linguagem hiperbólica, como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar. Você e eu, hoje, somos filhos de Abraão. Porque os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Aquele que é o descendente, por meio de quem todas as famílias da terra são abençoadas, morreu para comprar com o seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Oh, que coisa preciosa! Jeová Jireh, Deus proverá. E ele proveu tão grande salvação. Tão grande salvação. E essa salvação é oferecida a você agora mesmo. E você pode apropriar-se dela, ter segurança dela e desfrutar da alegria dela, crendo no Senhor Jesus Cristo. Se esta mensagem foi oportuna para o seu coração, se essa breve reflexão, Jeová Jireh, Deus proverá, abençoa a sua vida, você pode compartilhá-la com quem você ama. E se você ainda não está inscrito neste canal, ajude-nos a levar esta mensagem aos rincões da terra. Deus abençoe sua vida. Jeová Jireh, Deus proverá.